Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da 8ª Sintegra, a Semana da Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão, com o tema Repensar a Universidade, inovando as práticas do ensino, pesquisa e extensão. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021, eu sou Heloísa e irei moderar a apresentação de hoje. A apresentação de hoje é uma ação FORPED. O FORPED é o Programa de Formação Continuada Docente desta universidade. Esta atividade ficará gravada no canal do FORPED no YouTube. Inscrevam-se no nosso canal. Hoje contamos com a presença do professor Alfredo Baduino Santos, que divide a cena comigo. O professor Alfredo irá nos falar sobre o tema a extensão universitária e a formação acadêmica cidadã. Boa tarde, professor Alfredo. Seja bem-vindo ao FVJM. Em nome do FORPED, nosso Programa de Formação Continuada Docente, agradeço sua presença no nosso evento. Boa tarde, é um prazer estar convosco. Fico à disposição. Acho que tem uma apresentação antes da professora Heloísa. Agradeço já de antemão essa primeira apresentação, professora Heloísa. Né? E pelos procedimentos da casa, eu aguardo um pouquinho ou eu já começo? Vou apresentar, professor, o seu currículo para os nossos ouvintes, e aí, então, o senhor pode começar a sua exposição, logo na sequência. Bem, o professor Alfredo Balduino Santos possui graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Possui especialização em Gestão para a Qualidade na Administração Desportiva, também pela UDESC. O professor é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. E é doutor em Educação na especialidade Desenvolvimento Curricular, pela Universidade do Minho, de Portugal. Professor Alfredo atualmente é professor no Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde atua como coordenador de extensão na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC. Tem experiência nas áreas de educação, saúde e direitos humanos, com ênfase em educação. O professor atua como coordenador do Núcleo Extensionista Rondon, da UDESC, e atua nas seguintes áreas: formação acadêmica e continuada, extensão universitária, creditação, curricularização da extensão e direitos humanos. Bem, boa tarde, professor Alfredo Balduino. Mais uma vez agradeço a sua presença e a sua disponibilidade para falar deste tema conosco. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, professora Heloísa. Dizer novamente que é um prazer imenso estar convosco nessa tarde. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um professor negro, de cor um pouco mais clara. Na minha certidão de nascimento está lá escrito que é pardo, né? Por conta da mestiçagem que o país tem. Meu pai é negro, minha mãe é negro, minha mãe é descendente indígena, né? Então tem essa cor entre o negro e o branco, mas eu me autodenomino negro. E tenho cabelo preto, apesar da idade. Uso um óculos de aro marrom e tenho um bigode. Hoje eu estou vestido com a camisa alaranjada, com um detalhezinho na gola, um tom de azul. No fundo tem a marca da nossa universidade, Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2 tons de verdes e 2 tons de vermelho, vermelho claro, vermelho escuro, verde claro, verde escuro, escrito extensão universitária numa parede branca. Então esse é o professor Alfredo Balduino, né, que está à disposição hoje, e agradecendo primeiramente, né, o convite para participar dessa 8ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que se integra, né, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,
que eu quero ter o prazer ainda de visitá-los e visitá-las, e que traz uma temática que é bastante representativa para mim, na minha caminhada como professor, extensionista, na Universidade do Estado e militante da extensão no Brasil afora, é esse repensar da universidade, aí pensando, inovando, né, as práticas de ensino, pesquisa e extensão. Eu saúdo o professor Wellison Tiano, do qual fez o contato, estabeleceu o contato comigo, e saudando o professor Wellison, eu saúdo toda a equipe organizadora deste evento, em especial a professora Heloísa Mendes, que está aqui conosco hoje. Bem, nessa busca, nesse pensar extensão universitária, a gente vai buscar trazer um pouquinho nessa tarde, e pensando nessa questão da extensão universitária na formação cidadã dos alunos e alunas das universidades brasileiras, dos acadêmicos e acadêmicos das universidades brasileiras, eu trago alguns pontos para que a gente possa discutir e depois ir debatendo. Como surge a extensão universitária, que é importante nós entendermos um pouquinho, às vezes a gente não sabe definir o que é extensão, né? Algumas instituições não têm isso trabalhado, definido, né? Apesar de já de longa data isso constar nos nossos documentos das universidades. Vamos falar também um pouquinho da extensão universitária no Brasil e na América Latina, além dela no mundo, como ela surgiu no mundo, um pouquinho da extensão universitária no Brasil e na América Latina. A flexibilização curricular, né, que foi tema aí do trabalho nosso no desenvolvimento de uma tese recente, e a acreditação da extensão. Bem, para isso, para a gente começar a falar de extensão, acho que primeiramente nós teríamos também que pensarmos no conceito de extensão universitária. E nesse conceito, pensar esse conceito de extensão, eu trago o conceito do Fórum Nacional de Pró-Reitores, que em reuniões realizadas ao longo de mais de 30 anos, estabeleceu em 2009, 2010, e ela apresenta, a partir desses estudos, desses encontros, das cartas tiradas durante o fórum, os fóruns de pró-reitores, né? E após essa ampla discussão, ela nos apresenta o conceito de que a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade, e aí nós vamos perceber que esse termo indissociabilidade ele vai aparecer na nossa fala, e aparece na fala de muitos professores que trabalham com ensino, pesquisa e extensão, que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Aí percebam que são outros setores, e as universidades brasileiras elas têm uma característica de fala, né, de que a extensão universitária é para pessoas carentes, para municípios carentes, para espaços de carência, né? Sendo que a carência ela tem várias facetas, e é um termo que a gente vem desconstruindo na nossa universidade, porque a carência ela pode ser afetiva, e a universidade brasileira trata a carência como um momento de miserabilidade, né? Ou seja, trabalhar com pessoas que não têm um recurso financeiro. No entanto, ela se apresenta de outras formas também, e nós acabamos ficando presos à questão da carência somente na perspectiva da falta de dinheiro, né? Na ausência de recurso financeiro. E, no entanto, não é só isso. Eu cheguei no município no Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, onde fomos muito bem recebidos pela população local, que era uma população que tinha com certeza, né, tem com certeza alguns entraves nas relações políticas, nas relações de divisão de renda, mas, no entanto, um povo muito feliz. Então, a carência desse povo
que eu visitei, com certeza nunca foi carência afetiva, né? Porque eles tinham de sobra. Então, cuidar com esse termo acho que é importante. E a questão também do voluntariado, né, que nós trabalhamos nas universidades, nas nossas falas. Se nós tratarmos a extensão universitária como atividade acadêmica, com certeza nós teremos ela reconhecida como atividade acadêmica. Se nós estabelecemos uma relação com o voluntariado, eu posso atuar da forma que eu achar, de forma voluntária, porque eu quero, né, voluntariamente, mas não tratar como atividade voluntária, e sim como atividade acadêmica. Algumas coisinhas para a gente iniciar essa conversa, que é para entendermos o locus de onde nós estamos falando, e se a gente fala de extensão, a gente tem que a gente tem que pensar na questão da valorização da extensão no seu todo. E junto com o conceito de extensão, nós temos algumas diretrizes também estudadas e trabalhadas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Federais, Municipais e Estaduais, das universidades públicas, e essas diretrizes elas apontam a interação dialógica, que nós chamamos de 5 Is, né? A interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a indissociabilidade, vejam bem, ela volta aqui, né, entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do estudante, e eu coloco aqui também o impacto na formação do professor e do técnico, porque o impacto que a extensão universitária provoca não é só a partir do estudante, e sim de num contexto mais amplo, onde o professor também passa a ser pessoa nesse processo de formação dos estudantes, e o impacto na transformação social, porque é a forma mais rápida em que nós temos de levarmos um pouquinho daquilo que a gente tem nos bancos da universidade para a sociedade brasileira, para a sociedade mundo afora, quiçá, né? E aí, nesse sentido, vamos pensar um pouquinho na extensão universitária, e eu trago isso a partir dos estudos que a gente fez também, depois dessa revisão conceitual, alguns registros da extensão mundo afora. E como o meu doutorado foi realizado na Universidade do Minho, eu fui buscar uma referência justamente em Portugal. E lá eu encontrei um registro de 1269. E, no entanto, os registros que nós temos normalmente para as nossas leituras datam de 1867, que são as experiências na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, eu fui buscar esse relato mais de 600 anos, né, antes, quase 600 anos antes dos relatos que nós temos desse trabalho desenvolvido, vamos dizer assim, de forma, na forma da extensão universitária, na cidade de Alcobaça, em 1269, onde o grupo de professores e alunos propuseram, naquele período, naquele momento, em que a universidade pudesse sair da sua sala de aula, sair de seus muros e fazer com que as atividades desenvolvidas pela universidade pudessem se tornar públicas, né, com participação de um público externo que não tinha ligação direta com a universidade. E aí, nesse sentido, nós sabemos que estudos de 2010 apontaram que 93% das pessoas nunca entrarão na universidade pública, né? Então, desses 97% que nunca entrarão, vão estar, provavelmente, né, se nós olharmos pela janela da casa, a gente vai estar vendo passar na nossa rua um X de pessoas, e perceber que esses X de pessoas nunca vão entrar na universidade pública nos traz a responsabilidade de, enquanto os 7%, né, que tem essa possibilidade de apresentar a universidade de alguma forma à sociedade brasileira, à sociedade por aí afora, né? Então, já relatei
que em 1269 nós temos esse registro. 1867 vem o registro de Cambridge na Inglaterra. Dizer que o que a gente tem de registro da Inglaterra e dos Estados Unidos como extensão universitária sempre se apresentou como prestação de serviço. Então, é a universidade prestando serviço ou para empresa ou para Estado, né? E não no formato que nós temos hoje. Eu vou avançar um pouquinho nisso aí, mas cabe relatar agora também esse período no Brasil, que começa a partir de 1912, né, quando é criada a Universidade Livre de São Paulo. Então, em 1912, as universidades começam a ganhar força e forma no Brasil. E tem um registro que quem é militante da extensão, quem navega pelos mares da universidade, tem um registro muito importante, que é de 1918, que é a reforma de Córdoba, né, na América Latina, onde há uma reestruturação do modelo de universidade que é pedido, que é solicitado a partir dos estudantes daquele momento. Então, nós percebemos o início desse movimento da extensão, ele perpassa por uma iniciativa de estudantes, né, de universitários. Claro que junto com professores, com as pessoas, com o meio acadêmico envolvido da época. Mas em 1918, foi celebrado agora em 2018 o centenário desse tratado, né, da Reforma de Córdoba. Há uma reestruturação das universidades latino-americanas, e em especial América do Sul. Hoje tem um trabalho muito grande também na América Central, México, né, e alguns países de língua espanhola e língua portuguesa também. Nesse movimento de 1918, em 1937, nós temos a criação da União Nacional dos Estudantes. Vou falar por que eu trago a criação da União Nacional dos Estudantes. Se a gente vai falar de formação cidadã, nós temos que entender o processo de como, né, os estudantes tiveram e têm importância para as mudanças, para as possíveis mudanças nas estruturas, principalmente nas estruturas curriculares dos nossos cursos de graduação, ou seja, planejar a sua formação. Então, com a criação da UNE 37, mais para frente um pouquinho, vem os CUTACs, que são os centros, os centros rurais universitários de treinamento e ação comunitária. Ainda existem alguns em alguns estados do Brasil. E em 67, a criação do Projeto Rondon. Nesse momento, há um envolvimento novamente dos estudantes. A pedido de um professor chamado Wilson Schweire, pensou-se a possibilidade dos alunos das universidades brasileiras poderem fazer o que, na época, né, era prerrogativa só do Ministério da Defesa, Ministério da Guerra, na época, né, que era de conhecer o Brasil na sua plenitude. Então, a partir daquele momento, alguns alunos e professores propuseram essa possibilidade também para os estudantes, né, das universidades brasileiras. E é claro que era uma outra conjuntura, era um outro momento, era um momento em que a extensão passava por uma transição e ela era muito mais assistencialista, e talvez esse perfil assistencialista da época faça com que algumas pessoas neguem algumas dessas ações. São as referências que nós temos, né, da extensão no Brasil, mais antigas, né, de mais tempo. Aí eu já vou pular, vou avançar um pouquinho mais, eu venho para 1988. 1988, já são os nossos anos dourados, né? 1988, nós temos a aprovação da Carta Magna do Brasil. E no artigo 207, ela traz que o ensino, a pesquisa e a extensão são prerrogativa das universidades, né, e que deve trabalhar de forma indissociável. Então, há um registro oficial na Carta Magna que nós deveríamos cumprir nas universidades,
que é de fomentar tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão universitária. Eu conheci uma universidade, eles chamam de escola, né? A Escola Autônoma Pedagógica do Bengo, e é uma escola, é um centro universitário de 10 anos, que coloca como objeto principal para a formação dos seus alunos, dos seus estudantes, a participação em ações de extensão. E é uma universidade nova e que já nasce pensando no futuro, né? Já nasce pensando na frente. É interessante para a gente, nós temos aí 100 anos de história na bagagem como universidade, né? Uma universidade de 10 anos, ela se preocupa com o trazer e apresentar o ensino superior e trabalhar com o ensino superior não só nos muros, né, nos espaços destinados para aquela universidade, para aquele grupo de pessoas, mas de sair e apresentar isso para o povo fora. Em 89, nós temos a ruptura da atividade do Projeto Rondon, vem a Universidade Solidária, que muda de nome, mas com o mesmo foco. E em 1999 é publicado o Plano Nacional de Extensão. E a Política Nacional de Extensão em 2012, que é a política que rege a extensão universitária no país até o momento, com as suas atualizações e tal, né? Eu puxo um pouquinho para 2004, volto um pouquinho para 2004, onde nós tivemos a retomada do Projeto Rondon. Teve uma parada, teve uma retomada em 2005, que ele figura hoje no cenário nacional novamente, né? Algumas universidades organizam isso nos seus espaços também, a UDESC é uma delas, e via Ministério da Defesa, ele é retomado por conta de uma solicitação novamente dos estudantes. Então, no primeiro momento, o professor Wilson Chueire, uma pessoa ligada à Universidade Estadual da Guanabara, e no segundo momento, a União Nacional dos Estudantes, ela faz uma intervenção junto ao governo federal em 2004, e em 2005 é reativado por pedido da União Nacional dos Estudantes essa atividade de extensão, que eu considero a mais duradoura do Brasil até o momento, né? Então, ela continua acontecendo. Algumas universidades trabalham na formação e agrupamento das pessoas que vão para as atividades em loco, né, nos municípios. E isso foi retomado em 2004. E vejam, a roupagem passa a mudar. O tratamento da extensão ele passa a mudar justamente por conta de uma política já estabelecida, de estudos e pessoas preocupadas com a formação acadêmica, onde essa atividade passou a ser formativa dos estudantes e para as pessoas também, né? Mas principalmente dos estudantes, formativa e não mais aquilo que se pregava, que se fazia na década de 60, no final da década de 60. Em 2014, em 2001, eu voltei um pouquinho, né? Mas sou obrigado a voltar a 2001, porque nós temos nessa data a publicação do Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece já a questão da acreditação, que no plano de 2014, quando ele é reeditado, 2024, ele é reeditado, dando a obrigatoriedade da inserção de 10% da carga horária dos cursos de graduação para a extensão universitária, que, por força de lei, em 2018, revoga-se essa lei, estabelece essa lei, onde faz com que as universidades tenham até 2021 esses 10% dentro das suas grades curriculares. O currículo nós sabemos que é um locus de poder, né? Então, parece que nós somos o dono da disciplina, somos donos da universidade, somos os donos dos alunos.
e pensando nessa mudança, nessa possibilidade de mudança, e gerar um novo modelo, um novo paradigma aí, onde a extensão possa ser promotora na formação dos alunos, tem sido essa nossa militância ao longo de algum tempo, né? E em 2018 se é estabelecido através desse projeto de lei, dessa lei, né, Resolução 07 de dezembro, que deu bastante pano para a manga, né? As estaduais iam ficando fora desses estudos, desse trabalho, dessa possibilidade, e aí, com força da unidade dos professores pró-reitores de extensão, a gente conseguiu reverter, né? E tivemos uma participação muito efetiva do professor Fábio Napoleão, professor aqui da casa, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que era pró-reitor na época, né? E teve um papel fundamental para que as estaduais e as municipais pudessem ser contempladas por esse projeto de lei também. Passando por esse levantamento histórico, por esse momento histórico, onde a extensão universitária ela se apresenta de várias formas, né? Eu volto a destaco agora, as políticas de regulação da extensão e como ela se apresenta, né, já desde 2007, já desde 1988, no artigo 207, de forma indissociável. Eu não poderia deixar de trazer para a gente aqui, para essa discussão, e para anotarmos, a importância da Constituição brasileira, dizendo que as universidades gozam de autonomia didático-científico, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão o princípio da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Está escrito lá, por força de lei, né, nós já deveríamos estar cumprindo isso. A gente sabe que não há o cumprimento 100% desse trato com a formação dos nossos alunos. Fazemos bastante ensino, realizamos muitas pesquisas e a extensão normalmente era relegada a segundo plano. E hoje nós sabemos que a extensão universitária ela tem papel fundamental na formação dos nossos estudantes. Apresenta-se em 99 o Plano Nacional de Extensão, a política de extensão do Fórum de Pró-Reitores em 2012, e um outro documento que os outros dois documentos que nos referendam em relação à formação e à reestruturação desse nosso trabalho, vem no Plano Nacional de Educação de 2000 e 2014, né? Versão 2000 e 2014. Outros documentos que nós devemos observar e que eu trago nos estudos, né, são os planos estaduais de educação, desculpe, que acabam refletindo aquilo que se apresenta através da Carta Magna, né? Então, acaba sendo um reflexo, os planos estaduais de educação são um reflexo do que a Carta Magna traz. E aí ela trata novamente da questão da indissolubilidade. Outros documentos que nós teremos que trabalhar durante esse processo de pensar a extensão universitária de forma curricular são os planos de desenvolvimento institucionais. Isso tem que estar garantido no documento da nossa instituição, da nossa universidade. Então, ela tem que garantir que nós tenhamos a possibilidade de mudanças curriculares que impactarão na formação dos nossos alunos. E aí, junto com isso, os projetos pedagógicos institucionais, são os documentos também que trabalhamos, né? E as cartas organizadas aí e redigidas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores, que data desde 1987 até os dias atuais. Então, são documentos oficiais que nos fazem pensar um pouquinho mais, né, na questão da forma legal de trazermos a extensão universitária para os nossos estudos. E, por fim, como eu já falei anteriormente, a lei que agora rege e que nos deu um
crédito aí de mais um ano por conta da pandemia, né? Mas que não devemos relaxar também, que lá em 2022 nós teremos que ter a implementação, né, desses 10% nas nossas cargas horárias. Como é que vai acontecer? Cada universidade está a seu passo, né? Quais os problemas que poderemos ter no futuro? Isso o futuro dirá, né? Então, quanto mais nós conseguimos nos munir de documentos, de exemplos que já estão estabelecidos no Brasil, melhor, né? Seguindo um pouquinho, nós buscamos, durante esses estudos que fizemos da nossa tese, algumas informações quanto à curricularização e acreditação. Aí nós percebemos que há uma forte aceitação da extensão, da curricularização da extensão, porém, há uma resistência e uma rejeição por parte de alguns, né? Inclusive pessoas que estão ligadas à extensão universitária. E isso nos faz refletir, né? Justamente em cima de alguns termos que a gente acaba não conhecendo, que é acreditação, curricularização e a própria extensão, né? Algumas pessoas não sabem o que é extensão. E eu digo que a resistência, ela aparece também por conta do desconhecido, né? E a rejeição também, porque queira ou não queira é uma coisa nova. Todo professor acha que daqui para frente tem que fazer extensão. Então, nós temos aqueles professores que são militantes de sala de aula, são militantes da pesquisa e que, no entanto, não se dizem extensionistas. Eu não sei fazer extensão, né? Então, talvez um medo, ansiedade, apareceu ansiedade hoje, o medo dessa coisa nova que pode ser projetada para a formação dos nossos alunos tenha, né? Tem algum peso na hora de decidir em pensarmos aí a extensão universitária. Por que é importante entender os fatos e os momentos históricos da extensão universitária? Justamente pela preocupação de apropriação do conceito de flexibilização curricular. Então, quando a gente conhece um pouco mais da história, do que é extensão, a possibilidade de nós entendermos a flexibilização do currículo, ela acaba sendo mais notada, né, com vista justamente no modelo da formação integral do aluno. Então, quando a gente pensa na formação integral, a gente tem que pensar justamente no conhecer, o como conhecer, né? Falar de acreditação, de curricularização, ainda assusta muita gente. E é justamente por conta dessa questão do desconhecido, né? A flexibilização do currículo, ela ainda é apontada como possibilidade, mas também com muita dificuldade. Então, perceber isso nos nossos pares e trabalhar isso, que é mais importante, talvez seja um grande desafio para os nossos pró-reitores de pesquisa, para os nossos pró-reitores de ensino, para os nossos pró-reitores de extensão. Não tem como pensar a flexibilização curricular sem envolvermos diretamente os MDEs, as pró-reitorias de ensino. Nós já temos uma parceria com a pró-reitoria de pesquisa, de pós-graduação, e mais importante ainda, com o planejamento e a administração da universidade. Não dá para fazer extensão de qualquer jeito, né? Então, hoje, ensino, pesquisa e extensão não é um caminho mais só. O ensino, a pesquisa e extensão, eles têm que estar amparados por esse aporte, por esse suporte das pró-reitorias de administração e de planejamento das nossas universidades. Porque nós precisaremos, com certeza, de mais carros, motoristas, diárias, né? E fomento para que a ação possa acontecer. E aí, pensando nessa flexibilização, né, e apontando essas possibilidades e dificuldades, né, nós consideramos que a formação ela tem que ser continuada tanto dos professores quanto dos alunos e técnicos, como eu falei no início, né? O diálogo entre a instituição de ensino superior, as instituições e a sociedade, o impacto social, mediante as possibilidades de acreditação e extensão, na formação desses nossos alunos. Como isso vai se apresentar, né? Aí ele pode se apresentar justamente como um novo papel
da extensão frente ao que está posto hoje, na construção da democracia, contra a inclusão social, porque aproxima uma diversidade da sociedade brasileira, favorável à diversidade e à pluralidade cultural, e ainda identificando possibilidades e dificuldades de implementação de leis, pensando justamente nessa flexibilização da extensão. E aí ainda podemos pensar e concluir que, com a questão da curricularização da extensão universitária, poderemos assumir esse novo papel frente à indissociabilidade entre ensino e pesquisa, né? Justamente nessa formação, incluindo alunos, volto a frisar, técnicos e professores, nessa reflexão da função social, considerando a atuação da extensão na construção da democracia no país. Buscando e indo um pouquinho mais a fundo nessa nossa caminhada, desculpa, a boca está ficando seca, nessa nossa caminhada, para a consolidação da acreditação, nós temos que pensar na autonomia dos alunos na sua formação, e essa autonomia ela poderá se dar justamente porque ele poderá pensar na construção do seu currículo, onde ele pode tanto estar fazendo atividade no seu curso, na sua instituição, no seu departamento, ou em outro campus, ou em outra instituição, a depender do modelo que nós pensemos em instituir para a acreditação da extensão. Então, a autonomia dos alunos frente à sua formação, buscando na sua formação e reafirmando a extensão universitária como componente curricular, pensando nessas mudanças na reforma das universidades, que nós estaremos fomentando mais ainda não vou falar formação de novo, mas essa caminhada em que os desafios, esses novos desafios, possam ser de conscientização e de importância sobre o impacto que a extensão universitária acaba acarretando à sociedade brasileira no geral. Então, reafirmo que a consolidação da acreditação, ela com certeza se dará pela curricularização da extensão universitária, e ela poderá ainda promover a autonomia dos alunos na sua formação inicial. E essas mudanças elas implicam justamente em mudanças e reformas da estrutura pedagógica gerada ao longo do tempo, né? E dos novos desafios em que as instituições de ensino superior terão que lançar. E lançar outros olhares, né? Principalmente para fora, né? Utilizando aí as lentes da extensão universitária. Pensando na consolidação da acreditação hoje e pensando justamente nesse fomento da formação cidadã, essa relação entre aluno, professor e comunidade externa, ela tem que ser de interação dialógica, onde a participação dos atores desse processo possa aproximar a universidade de um contexto real, apropriação de conhecimento gerado pela própria extensão, inclusive permitindo a possibilidade de geração e execução de políticas públicas. Utilizar a extensão universitária como possibilidade de fomento a novas políticas, a políticas públicas para o país, para o Estado, para o município, acaba sendo também prerrogativa desse novo caminhar da universidade. Então, a universidade ela tem que ser parceira, ela não tem que ser Estado, né? Ela não tem que ser Estado sem ser Estado. Ela não tem que ser Estado, mas ela tem que ser propositiva. E nessa proposição, na possibilidade de proposições de políticas, ela acaba se estabelecendo
de melhor forma. E o aluno, o aluna, o acadêmico, a acadêmica, participante desse processo, com certeza, se forma não de formar, né? Porque aprendemos com um aluno nosso que formar é colocar em forma, e nós não queremos, a extensão, ela não quer colocar em forma, ela quer justamente desformar, né? Fazer com que esse aluno ele possa se esparramar para além da forma, e que as possibilidades que ele tem nesse processo ao longo de 5 anos de curso, possa ser estabelecida a partir da sua prática também extensionista. Acenando para essa nova relação com a comunidade externa, e a partir desse conhecimento gerado na parceria com as instituições de ensino superior por meio da extensão, podemos sim possibilitar à sociedade brasileira, né, a execução de políticas públicas. E ainda, eu deixo destacado esse legado que perpassa pela questão da acreditação da extensão universitária, levando aí a possibilidade de futuras e novas perspectivas a partir da extensão, né? Então, a partir da extensão, nós poderemos ainda pensarmos, né, nas questões pedagógicas curriculares dos cursos de graduação, principalmente no que se diz a inovação curricular. E a inovação curricular não é só... Não são só os 10%, né, nessa perspectiva de acreditação de extensão, acho que isso vai muito além, e a possibilidade ainda de internacionalização da extensão universitária. Nós temos um movimento hoje de revisores de revistas de extensão na América Latina, Caribe, América Latina, Portugal, Espanha e África, onde se vislumbra essa possibilidade de estarmos além do nosso espaço geográfico Brasil, em outros espaços também, sem prejuízo ao estudante. O pensar e o repensar e o formatar esses novos currículos passa a ser a nossa grande missão para pensarmos essa mudança de paradigma, essa mudança curricular, onde a extensão, junto com a pesquisa e com a gestão, poderão transformar a vida dos nossos alunos e alunas. Olha, falando nossos, né? Engraçado que a gente fala da questão do domínio do currículo, e a gente ainda traz, né, enraigada aí a questão do nosso aluno, nossa universidade. Não deve ser, mas o tratamento não deveria ser esse, né? E pensar no intercâmbio, principalmente na América Latina, onde os extensionistas possam praticar suas atividades, tanto na sua instituição quanto em um outro espaço educativo, passa a ser também missão, né? Missão, não seria missão, passa a ser fundamental para que as mudanças possam acontecer. Quando nós pensamos em formação cidadã, é justamente nesse viés, nessa caminhada de pensar e de possibilitar para que o aluno possa construir essa sua caminhada. E não é deixar no oba-oba, né? Nós temos aí a Universidade Federal do ABC, para quem a conhece, ela tem uma parte da sua estrutura curricular que é de linha geral, e o aluno vai construindo essa sua caminhada. A Universidade de Brasília também tem isso, frente à extensão universitária. A extensão universitária está há anos já na Universidade Federal, na Universidade de Brasília, como componente curricular. Pensar a extensão universitária como componente curricular é pensar na formação cidadã dos nossos alunos. Então, nós queremos alunos que possam pensar na sua formação, que possam fazer com que essa sua formação passe por um momento de escolha deles, né? E que a gente possa, que nós possamos, no futuro, termos aí um médico que não fique olhando simplesmente para o computador, né? E olhando para o computador, passando uma receita, né? Para o seu paciente.
e muitas vezes não é tratado como paciente, sim como cliente, né? Passa a ser cliente dos nossos médicos. Eu quero que o médico me olhe, que me veja, né? Que me perceba. Eu vou falar da minha área. Eu não posso ser um professor de educação física que pega uma bola e dou para a criançada brincar. Aí eu tenho que contextualizar essa brincadeira com a bola, né? E o que me fez, talvez, militante da extensão foi pensar a minha forma de ser profissional, mesmo como estudante. Então, a extensão universitária me possibilitou, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, a possibilidade de, mesmo antes de eu me inserir no mercado de trabalho, ou seja, nas escolas, eu ter tido a experiência com a periferia da cidade, né, com o periférico da cidade, com o que não estava sendo visto. E isso me permitiu ser o professor Alfredo Balduino que eu sou hoje, né, conhecendo, olhando e participando das atividades junto com os alunos. E isso lá atrás, por conta da extensão universitária. E pensando nesse sentido, foi onde eu desenvolvi um trabalho de dissertação, onde nós propusemos aí um trabalho praticado pela universidade, uma ação praticada pela universidade como proposta de política pública, e, inclusive, depois, quando eu venho buscar o doutoramento, né, buscar justamente nessa coisa da acreditação da extensão como possibilidade, dificuldade para ser inserido nas grades curriculares e romper com o que está posto hoje aí. E não romper de negar, né? Não é negação, né? Negar ensino, pesquisa. A caminhada ela tem que se dar em parceria, fazer com que a extensão universitária, o ensino, a pesquisa e a gestão possam caminhar de forma de parceria. Nessa parceria estabelecida por esses componentes, nós teremos com certeza alunos, alunas, acadêmicas mais preparados para o mercado de trabalho, mais preparados, mercado de trabalho não, mas preparados para a vida, né? Onde a interação e a dialogicidade com a sociedade, ela acaba sendo mais ampla. Temos algumas experiências já registradas onde a extensão universitária fez diferença, né? Vou destacar aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal de Santa Catarina, onde alguns números já dizem e mostram, né, a importância dessa interlocução da extensão com o currículo. E onde a evasão, isso já tem estudo apontado, né? A evasão diminuiu e o coeficiente de aproveitamento lá das disciplinas se elevou também, por conta justamente dessa universidade nova que nós queremos, né? Eu finalizo esse primeiro momento agora com a fala de um colega que há muito tempo nos deixou, mas que não é esquecido nunca, que é um menino chamado Paulo Freire. Alguns devem conhecer, né? Ele fala que nós somos intelectuais, vou falar no plural, né? Que nós somos intelectuais, aí quando ele fala nós somos, ele está falando da universidade como um todo, né? A partir do momento que nós conseguimos chegar onde estamos, nós passamos a ter a responsabilidade de fazer com que o que a gente traz para cá, ela possa não ser só nossa, né? Mas sim de parceria com outros. Então, somos intelectuais que não temos medo de sermos amorosos, e por sermos amorosos é que amamos o mundo e as pessoas. E trabalhamos e brigamos, né, para que a justiça social ela se implante antes da caridade. Então, vejam bem, esse menino falou isso lá atrás, né? E a extensão universitária ela está aqui. A extensão universitária ela não é caridade, ela é atividade acadêmica. Quando ela for tratada como atividade acadêmica com decência, nós teremos com certeza uma formação mais completa, né? Uma formação cidadã desses nossos alunos, nossos de novo.
dos alunos, alunas, acadêmicos e acadêmicas, técnicos e técnicos, técnicas, né? Professores e professoras das universidades brasileiras. Fico à disposição, a professora Heloísa vai talvez aí agora mediar a conversa, eu acompanho aqui pelo chat. E, professora Heloísa, é isso, mas é escutar essa galera que está aí do outro lado, né? Isso. E tentar conversar um pouquinho mais sobre o tema. Isso, professor. Nossa, professor, muito boa a sua fala. Gostei muito dessa revisão histórica que o senhor apresentou para a gente, né? Como disse a professora Simone, aí comentou no chat, né? O senhor nos esclareceu muito aí, em pouco tempo, né? O senhor, como disse aí, ó, professora Simone, parabéns, professor Alfredo Balduino, o senhor está nos esclarecendo muito. Então, foi muito bom essa revisão histórica aí, em tão pouco tempo que o senhor conseguiu apresentar para a gente. Muito obrigada. Professor, a gente observa pela sua fala que nós avançamos aí, né, no aspecto legal, né, tem toda uma normativa, né, tem o Plano Nacional de Extensão, né, nós temos o registro da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na Constituição, e nesse momento, né, que nós estamos aí finalizando essas questões da acreditação da extensão, a gente observa que nós temos muito que avançar, né, no sentido de operacionalizar isso, né, tornar real, né, essa curricularização. Acho que esse é o nosso próximo passo. Bem, eu gostaria que os colegas deixassem suas perguntas no chat. Enquanto isso, professor, se o senhor quiser buscar uma água aí, se preparar para o nosso... o senhor fica à vontade. Eu posso, enquanto isso, os colegas apresentarem as suas perguntas no chat e também eu lembrá-los, né, que nós temos aí, durante a programação da Sintegra, nós temos outras ações FORPED ainda para acontecer. Então, eu vou aproveitar o que a Delba colocou aqui, né, como está nosso processo de avaliação dos projetos de extensão. É uma pergunta direta para vocês, mas que afeta, com certeza, o que a gente passou e estamos passando agora, né? Vamos lá. A avaliação da extensão. A UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ao longo de uma grande caminhada, ela vem projetando as suas ações de extensão para além desses nossos muros. Pensar na avaliação com consultorias, com revisores de fora do nosso espaço educativo, de fora da nossa universidade, pensar, vocês são multicamp também, né? Pensar em estabelecer uma relação com todo o Estado em relação à extensão, fomentar, buscar fomento da própria instituição para a extensão. Hoje a UDESC ela conta com um edital bianual de 3,5 milhões, né, 3.500.000, e mais 49 bolsas de extensão no valor de R$460. Então, pensar extensão universitária é pensar muito acima, né? E pensar justamente nesse processo de avaliação é ir buscando na forma de qualificar os nossos trabalhos, as nossas ações, parcerias que possam conhecer um pouco do que a gente produz de extensão. Porque parece que ao longo de algum tempo a gente vai ficando meio caseiro, né? E vai tudo no automático. Ação de extensão do professor Alfredo, ele trabalha lá no bairro X, com 70 crianças, mais pessoal de terceira idade, é legal, pum, passa, né, vai. Pensar esse sistema de avaliação tem sido um desafio para a gente, né, e nós apresentamos agora, durante esse mês que passou, um seminário onde nós discutimos essa questão da avaliação e proposições para melhoria e qualificação dos nossos questionários, né? A partir do sistema que nós utilizamos, que ainda é o SIGPROJ. E aí eu não sei se a pergunta está direta para vocês, né? Professor, aqui nós começamos a utilizar recentemente um sistema que chama CIESC, é um sistema próprio da universidade. A gente usava o SIGPROJ, sofri bastante nele,
E aí agora a gente usa um outro sistema mais melhorado aqui, interno nosso, que é o CIESC. Que bom. Então. Aí, continuando na pergunta da professora Delba, ela pergunta também sobre a efetividade e o impacto dos programas e projetos de extensão. Como tem sido essa avaliação? Então, nós aqui trabalhamos com a política nacional, né? Então são programas e projetos. O programa ele tem que conter no mínimo 3 ações. Aí os projetos são ações isoladas. E nós estamos agora com as atividades com os programas permanentes, que são programas que têm uma longevidade aí de mais de 5 editais, tenho participado de mais de 5 editais, no mesmo, seguindo uma linha histórica, né, dessas ações apresentadas. E eu posso dizer que, de cadeira, né, que a extensão ela tem um impacto muito forte perante a sociedade, justamente por conta de ser esse retorno imediato de algumas atividades propostas pelas universidades brasileiras, pela UDESC, né, à sociedade catarinense, à sociedade brasileira. Então, nós temos 295 municípios e nós temos cerca de, contando as ações assim, a grosso modo, mais de 700 ações de extensão sendo desenvolvidas no estado de Santa Catarina. Para o edital que vem agora, são 223 ações de extensão. E os programas permanentes, que são esses programas que terão aí uma duração de mais tempo, são 6 anos, com as bolsas já garantidas, com o recurso financeiro já garantido, são propositivas para que a acreditação possa se utilizar também dessas ações de extensão. Então, com certeza, o impacto para a sociedade catarinense, para a sociedade brasileira, ele é imediato a partir desses nossos trabalhos, não só aqui, vocês percebem nos trabalhos de vocês aí também, que é a forma de aproximação que a universidade tem, né? Não tem outra forma dela se aproximar e se aproximar como nós nos aproximamos. O cuidado que a gente deve ter, cuidar para que que ela seja entendida como atividade curricular. Extensão universitária não é para fazer só nas férias, não é para fazer só no sábado, nem só no domingo e nem só nos feriados. Ela tem que ser tratada como componente curricular no período onde a gente tem aula. Quando a gente separa isso, quando eu digo que eu tenho que fazer extensão nas minhas férias, minhas férias é para ir passear um pouquinho, para dar uma volta na outra cidade, né? Para desopilar um pouquinho, né? E os feriados e finais de semana também. Não que a gente não vá fazer, mas isso não pode ser regra, né? A regra está no calendário acadêmico, trabalhando dentro do que a gente... sem perder a essência, né? Sem perder a essência da extensão. Está dentro desse componente, desse currículo, né? Que é uma coisa tão fechada ainda nas nossas universidades. Certo, professor. Antes de eu projetar a próxima pergunta, eu queria fazer um comentário seguinte. O senhor comentou, né, que a extensão ela tem um impacto no docente também, e não só no estudante, né? E aí o senhor deu o seu próprio exemplo, né, que a sua trajetória acadêmica ficou marcada, né, pelo seu início na extensão. Como é que a gente pode fazer, do ponto de vista do estudante, professor? O senhor falou muito sobre a autonomia, né, do estudante. Eu acredito que para que esse estudante consiga exercer essa autonomia da sua formação, buscando essas atividades de extensão, a universidade precisa se organizar, né, ter um corpo de atividades de extensão bastante significativo, de forma que o aluno possa transitar por essas atividades de extensão, né, continuadamente, fazendo as suas escolhas e isso dando os rumos da sua formação. É por esse o caminho, professor, que a gente vai conseguir oferecer essa autonomia para o estudante? É muito bom esse questionamento, Heloísa. É mais ou menos esse caminho, sim. Não tem como nós escaparmos e pensarmos uma forma de impactar na formação das pessoas. Aí, quando eu falo pessoas,
somos professores, técnicos e estudantes, né? Não tem como a gente impactar sem pensar numa reestruturação da nossa universidade. Então, as universidades elas têm que se replanejar, né? O que aconteceu com a pandemia agora, né, que acabou nos alertando, é que existem 1000 possibilidades da universidade se estabelecer através do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí não é o professor que tem que ser o extensionista, né? O curso tem que estar ofertando, a universidade tem que estar ofertando, e o aluno, o professor e o técnico, né, que pode fazer também extensão, o aluno, o professor e o técnico, eles vão se encaixando nessas ações, nessas atividades propostas por alguns cursos. O que nós apresentamos hoje são possibilidades na nossa resolução em que o aluno possa participar tanto das atividades da sua unidade de ensino, do seu curso, como de outras fora também, construindo assim o seu currículo, né? E o professor também, na sua alocação de carga horária, ele pode hoje estar com um programa de extensão dele pré-determinado e destinado a ofertar para outras pessoas, para outros alunos que possam interagir nesse processo de uma forma dialógica, né, onde não é vou fazer um projeto, vou participar de um projeto de extensão, mas não vou ter vínculo nenhum com a sociedade, com a comunidade, né? Se não tiver essa saída, esse contato com o mundo externo, né, perde a característica de extensão universitária. É qualquer coisa, menos extensão. Então, sem perder esse contato com a sociedade que nos envolve, é o principal fator para esse impacto, né? Para gerar esse impacto na formação, na nossa formação, a formação docente também. Professor que começa a degustar da extensão, eu vou falar degustar mesmo, de provar da extensão universitária, ele começa a perceber coisas novas, né? E aí vou falar mais de um exemplo, eu gosto dos exemplos, né? Nós tivemos um professor que participou conosco de uma atividade do Projeto Rondon, no caso, nesse momento foi isso, e no final ele falou assim, ó, eu não sei onde é que eu estava até agora. Então, quer dizer, a pessoa se achou na extensão, era um baita de um pesquisador da nossa universidade, um professor com o maior carinho possível do grupo de pessoas, e, no entanto, ele pega e me solta isso, né? Eu não sei onde é que eu estava, né? Ele já era doutor, né? Eu ainda não era, né? Aí eu fiz umas brincadeiras com ele, né? E às vezes a gente fica muito preso ao nosso... Vou falar o linguajar da casa, meu, né? Ao nosso umbigo, né? Pensando na construção do nosso currículo, sem pensar no que está posto ao lado, né? E às vezes o que está posto ao lado é tão importante ou mais, né, do que a construção do meu currículo. É a construção de um currículo social, onde tem a participação das pessoas nessa construção. Então, quando nós somos escravizados pelos artigos que temos que escrever, pelos livros que temos que escrever, a gente acaba perdendo um pouco da essência da ensinagem, né? E estar próximo das pessoas e trocar é muito importante para esse crescimento. Ou a gente pode ficar quietinho esperando que chegue os 30 anos de trabalho, se aposente e achar que fez a melhor coisa do mundo, né? Então, com certeza, essas ações elas impactam bastante quando as pessoas se desprendem e passam a conhecer o que é a extensão universitária, né? A verdadeira extensão, né? Não é dar o pão, né? É a história do ensinar a pescar, é pescar junto também, né? Tem um ditado que diz: atrás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. Se ela estiver atrás, ela nunca vai ser uma grande mulher e nem o homem vai ser um grande homem. Se eles não caminharem juntos, né? Então, o caminhar tem que ser lado a lado, e não um atrás do outro. Se um está na frente e outro está atrás, tem alguém perdendo alguma coisa aí. Se eles caminham juntos, se nós caminharmos juntos, com certeza todos nós ganharemos. E assim é o ensino, pesquisa e extensão, né, professor? É simples assim, né? Aqui, uma pergunta da Luana Alves de Lima. Percebo mais incentivos e verbas para pesquisa, e não se tem mesmo para extensão. Pontua-se muito no currículo Lattes um artigo científico do que na extensão. Como mudar esse comportamento
esse comportamento do docente para a extensão se não temos incentivo? Essa é uma grande pergunta, né? E aí vem mais ou menos embasada daquilo que eu falei anteriormente. O currículo, o Lattes, ele nos prende, né? Ele nos prende. O fomento para a extensão é uma briga do nosso pró-reitor, junto com a equipe aqui, para que esses fomentos possam vir, né? Nós já tivemos em algum momento da história o PROEST, que era um fomento federal. Vocês devem lembrar dos PROESTs, né? Nós escrevíamos para o governo federal e tínhamos um recurso. Tem um fomento da CAPES, que é Novos Talentos, que nunca mais apareceu também, que era só para a extensão universitária. E os fomentos próprios da instituição. Quando a universidade não reconhece a extensão como componente curricular, ela continua sendo aquela coisa pendurada na estrutura da universidade. Quando a universidade dá importância, ela começa a fomentar. Como que eu, professor, posso fazer isso para que tenhamos um incentivo maior? Quando nós vamos escrever, nós fazemos extensão, estou falando nós é a gente aqui, tá, gente? Nós fazemos extensão de excelência. E na hora de escrever, nós escrevemos para qualquer revista, menos para uma revista de extensão. Então, as revistas de extensão acabam não sendo fomentadas, levam um tempo para ir se qualificando, o que precisa equalizar A, B, C, D, E, F, J, H, os quales da vida, né? Demora para ir se qualificando, justamente porque nós não escrevemos para ela. Se nós não pensarmos a extensão, se nós não escrevermos extensão, ela vai continuar sendo o que é. Se nós começarmos a pensar na extensão como componente curricular, eu volto a frisar, né, como componente curricular, a possibilidade de mudanças ela é maior. E aí, fazer isso ser valorizado na nossa instituição, isso é a nossa briga cotidiana, né? Aí, diuturnamente, aí a gente mata dragão, mata mosca, mata todo mundo que vem pela frente para pensar com que a extensão ela possa ocupar o seu espaço. E ela só vai ocupar o espaço se o primeiro escalão, que são os gestores da universidade, quiserem, né? E se os alunos vêm nessa pegada, se os professores vêm nessa pegada, senão não acontece. Não adianta que a gente vai continuar não sendo valorizado, a extensão vai ser eu não gosto de usar o patinho feio, mas vai continuar sendo o patinho feio, né? Se não tiver essa unidade, né? Pensar nessa unidade também faz parte, né, dessa nossa busca em incrementar e fazer com que a extensão possa ser pensada como componente curricular. É isso, não tem como escapar, né? Sim, a gente pode fazer e buscar fomentar, ou a gente pode ficar esperando que alguém venha e dê o pão, né? Vou usar um outro exemplo. Quando chega alguém da prefeitura na minha rua para arrancar o mato da frente da minha casa, eu mando todo mundo embora. Você não tem que estar aqui arrancando o mato da frente da minha casa. Quem tem que estar arrancando o mato da frente da minha casa sou eu. É a minha frente de casa. Eu não preciso esperar da prefeitura para vir fazer isso. Então, o professor que é extensionista, o professor que é aurista, o professor que é pesquisador, ele tem que pensar de uma forma coletiva. Se todo mundo cuidar da frente da sua casa, a gente vai ter uma rua bela e maravilhosa. Se a gente ficar esperando a prefeitura, um ano ela passa, outro ano não. No ano de eleição ela aparece, né? Aí nos outros 3 anos fica lá o capim comendo na frente de casa. Então é isso. Tá certo, professor. Mais uma pergunta da professora Delba. O que o senhor nos diz sobre o Qualis na plataforma Sucupira dos periódicos de extensão? É o que eu falei. Se nós continuarmos escrevendo extensão, ela vai sendo qualificada, né? A própria plataforma Lattes, ela tem lá um espacinho pequenininho, mas tem para extensão. Se a minha atividade de extensão, se a minha orientação em extensão eu não coloco nesses espaços, eu não vou fazer com que ele consiga ir se qualificando. Eu penso que a gente tem que aproveitar todos os espaços onde a gente possa se exibir, né? Se exibir é mostrar, apresentar a extensão. Então, tem a plataforma Sucupira, tem a escrita para extensão, tem espaço para extensão. Então, não é lá que a gente tem que escrever, né? Nos meus estudos, depois eu vou deixar o link aqui da tese,
deixo para vocês passarem para os colegas, nós tivemos um levantamento das escritas de extensão desde 1917, se eu não me engano, 1917, não, 2007, 2000 alguma coisa, né, até os tempos atuais. Então, tem muita coisa boa escrita de extensão. E buscar isso junto a esses órgãos de fomento e que qualificam e que dão notoriedade aí às publicações de extensão, fazer com que cada vez mais a gente tenha espaço, né? E buscar esses espaços é importante para que a gente consiga continuar fomentando ainda mais a extensão. Uhum. Professor, eu acredito que o senhor já tenha contemplado essa fala aqui do professor Sandro Henrique Vieira de Almeida, mas eu vou projetar, caso o senhor queira complementar alguma coisa. Como garantir a qualidade da atividade extensionista se não há garantia mínima, ou nem isso, de condições para o ir e vir das atividades e do material necessário para realizá-las? Lembro que somos uma universidade nova, sem verbas, multicamp, e no caso de Diamantina, como campus central, quase 10 km de distância da cidade. Professor Sandro, nós temos um campus aqui que fica a 600 quilômetros daqui. É um bocado de coisa, né? 600 quilômetros é um bocado de coisa. Eu estou a 600 quilômetros do campus 7. Só. Então, quando nós estamos multicamp, né, às vezes as coisas podem até demorar, mas com certeza tem representatividade de gestão nesses nossos espaços, como a gente tem aqui, vocês devem ter aí também. Aqui nunca teve problema de recursos, já. Aqui nunca teve problema de transporte, já e muito. Nós temos motoristas que só viajam de dia, não viajam à noite, não trabalham quando eu preciso de uma atividade no final de semana. Para fazer isso valer, e aí não é só para extensão, às vezes para pesquisa também e para os próprios projetos de ensino, né, estabelecidos pela universidade. Isso é muito de gestão, isso é um acerto de casa, é um acerto caseiro, onde os gestores têm que perceber a formação acadêmica como uma formação completa, sem distinção de ensino, pesquisa e extensão, e aí buscar fomento e possibilidades, né, para que as atividades possam ser executadas. Isso não vai acontecer nunca. Se a gente pensar assim, realmente ela não vai acontecer. Então, a mudança passa muito pela atitude da gente também, né? De buscar, de correr atrás, quando é o diretor-geral do campus, ir lá no diretor-geral. Nós temos que bater na porta dessa gente, senão... porque é muito fácil, né? Eu ser professor só de sala de aula. Eu saio da minha casa, vou para a minha sala de aula, dou a minha aula e volto para a minha casa. Essa é a rotina de alguns, e nós sabemos disso, né? E aí quem faz extensão faz isso, mais extensão. Quem faz pesquisa faz isso, mais extensão e mais pesquisa. E com certeza esse professor que faz que trabalha com esses três componentes, ele é um professor muito mais... não, muito mais, é exagero, né? Mas é um professor que está preparado para o mundo, né? E se a gente fica só esperando com que a coisa aconteça, não tem jeito. Nós temos que ser a mudança, né? E nós temos que provocar as mudanças. E isso é muito particular de cada universidade, é muito particular de cada espaço, mas não tenha dúvida. Sem fomento, extensão não é patinho feio e nem é comunidade carente. Extensão é componente curricular. E sendo componente curricular, eu tenho que exigir que o trato que é dado para um tenha que ser para outro também. Até porque, se não integralizar a partir de 2022 esses 10%, os nossos alunos estarão propensos a não receberem seus diplomas e nem nossos cursos serem reconhecidos, né, perante a UMEC. Quem é que perde com isso tudo? Perde a sociedade, perde o professor, perde o aluno e por aí afora. Então, trabalho, trabalho, trabalho. É correr atrás sempre e não desistir nunca. Ou ficar quieto no canto, né? Esperando o dia passar. Professor, agora que temos
A pergunta é da professora Juliana Rodrigues Bonifácio. Por favor, como o senhor percebe a participação da comunidade externa na elaboração das ações extensionistas? Ela se faz presente? Ela se faz presente. Então, vou falar da experiência de casa, tá? Da nossa experiência aqui. Para a ação ser validada aqui na nossa universidade, desculpem aqui, acabei deixando um sonzinho, para elas serem validadas aqui, elas têm que ter uma conversa com a comunidade externa, né? Tem que existir uma anuência da comunidade externa. Nós pedimos uma carta, né? Que é referendada pelo responsável dessa comunidade externa, pode ser prefeitura, pode ser uma associação de moradores, e a partir dessa participação da comunidade, pensa-se a ação de extensão propriamente dita, né? Então, buscar a participação efetiva da comunidade na elaboração e na execução da ação de extensão, ela é primordial para que a gente possa, para que nós possamos ter efetivamente essa ação estabelecida. Algumas ações da nossa universidade elas perduram por mais de 10 anos. Né? Então, quer dizer, já um envolvimento da sociedade e a busca por essas atividades para a execução de algumas políticas locais. Com essa participação, esse diálogo, essa interação dialógica com a comunidade externa, ela só favorece o bom desenvolvimento das atividades de extensão propostas. Né? Não tem como eu sair daqui e propor uma ação de extensão no município de Jequitinhonha, né, no Vale do Jequitinhonha, sem conhecer a realidade desse povo. Né? Como é que eu, Alfredo Balduino, todo sabedor aqui, vou para o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, para as cidades aí da região, e vou levar o meu conhecimento, vou trocar o meu conhecimento. E o conhecimento popular, onde é que ficou, né? E agentes que nós vamos trabalhar, onde é que fica isso aí? Tem umas coisas que são engraçadas no dia a dia do professor universitário, né? O professor universitário acha que a melhor coisa do mundo é o que ele faz, sem contextualizar com o que está no entorno. Se não tiver a participação da comunidade externa, se eles não estiverem presentes na elaboração, na execução, na avaliação, acho que não é extensão, não. É outra coisa, menos extensão. Sim, professor, aí eu te pergunto, aí na experiência de vocês, né? Tem a carta de anuência no momento da submissão do projeto, né? Quando está sendo ainda selecionadas as propostas. E depois, na etapa final de relatórios e tudo mais, tem um retorno dos parceiros? Sim, com certeza. A gente não pode dizer que isso aconteça 100%. Tem alguns que talvez dê uma relaxada e talvez esse retorno acaba não acontecendo. Mas é de praxe, nós temos nosso formulário, a avaliação da comunidade externa, né? Nós temos isso garantido no nosso formulário. Então, tem uma avaliação da comunidade, né? Tem um retorno dessa atividade de extensão praticada naquele ano com aquela comunidade, para a própria comunidade. Isso é importante, porque é justamente esse retorno que a universidade tem que dar, né? Se eu vou trabalhar com a prefeitura num determinado período, executa aí uma série de atividades, tem um retorno daquilo que foi trabalhado e não apresento para eles novamente, é como se eu estivesse me apoderando de uma coisa que não é minha. Isso é grave, né? Isso passa a ser grave. E estar próximo dessa comunidade, fazer com que ela seja ator também principal nesse desenvolvimento das ações, é muito saudável, né? Fazer com que o projeto ele seja completo. Vou dar um exemplo, eu gosto de usar exemplos, vai eu de novo aí para né? Nós temos atividades do Projeto Rondon, onde tem a preparação dos nossos alunos e alunas, tem a preparação dos professores, tem algo que antecede, né? E tem atividade em loco.
E nessa atividade em loco, os alunos ficam durante um período de até 15 dias numa imersão, a gente chama de imersão, lidando com os mais diversos fatores daquele município. Apresenta ao final um relatório das atividades desenvolvidas, de quem sabe possibilidades e o aprendizado deles, porque é um chororô no final que eu não sei o que acontece com aquela gurizada, né? Pelo prazer de ter ido a esses espaços e ter vivido com aquelas pessoas, né? Isso aqui em Santa Catarina, né? E depois o momento de avaliação, onde essa avaliação é da universidade, recebemos a avaliação da prefeitura, né? E isso se transforma em um documento que a gente deve entregar para os responsáveis, né, por essa atividade. Essa interação com a sociedade, ela é importante na elaboração, na execução e na avaliação, sempre. Sim. Professor, aproveitando que o senhor está comentando do Projeto Rondon, eu vou participar em janeiro, a primeira vez, do Projeto Rondon. Estou ansiosa aí para ver como vai ser. Você vai para que cidade? Nós vamos para Olhos d'Água, que é Vale do Jequitinhonha. No Vale, aí pertinho mesmo. Aqui mesmo. Tá a 600 quilômetros de onde eu estou, do outro lado. Eu estou no noroeste, lá está do outro lado, assim, mais a leste. Eu acho que eu vou voltar a conversar com o senhor novamente, justamente para falar sobre o Rondon. Vocês têm um núcleo Rondon aí, né? Temos um núcleo extensionista Rondon. É interessante. Bom, professor, aqui, que nós temos alguns agradecimentos. A Luana agradece. Muito obrigada pela resposta. A professora Delva também. A professora Juliana comenta, né? Construção coletiva da proposta. E aí temos uma pergunta do professor Antônio Moacir. Boa tarde, professor Antônio. A pergunta é: quais as dicas para que consigamos ampliar a participação dos colegas docentes na extensão? Acho que... Quais as dicas para conseguirmos ampliar a participação dos colegas docentes? A hora que você conseguir essa resposta disso aí, você me avisa, Antônio, tá? Que a gente vai te copiar. Nós temos um grupo de professores muito extensionistas aqui. Nós temos essas 200 e tantas ações, né? E fazer com que as pessoas percebam a extensão da vida da gente, para a nossa vida acadêmica, profissional, é só participando, é só fazendo. Não tem como a gente dizer, se você fizer isso, você vai virar extensionista. Não tem. Tem uma forma, né? Tem uma forma que são os fomentos. E aí tem alguns relatos que são até dá vontade de sair do mapa. De que eu vou entrar nesse fomento porque a pesquisa está míngua, eu vou fazer um projetinho de extensão. Se a pessoa fala que já vai fazer um projetinho de extensão, já caiu no conceito, né? Ou vai fazer extensão ou não vai fazer extensão. Então, talvez uma boa forma, professor Antônio, seria ampliarmos o fomento da extensão nas nossas universidades e repensarmos aí os planos de carreira, né? Onde a extensão possa também ter uma população em que atraia o professor, a professora, né, para as atividades de extensão. Então, talvez algumas mudanças na estrutura da nossa universidade possam contribuir para que os nossos colegas tenham um interesse maior pela extensão universitária. O professor é movido à publicação, né? Parece que quanto mais publicar, melhor professor eu sou. Se é assim que a gente percebe, né, o formar acadêmico, vamos pensar na possibilidade de reestruturação de alguns regulamentos que a gente tem na universidade, de algumas regras que a gente tem na universidade, né, algumas resoluções, que elas possam serem né, fomentadoras aí de uma extensão mais ativa, seja com fomento
ou na melhoria de onde ela aparece, né, como componente curricular, e que o professor possa pontuar, né, de uma certa forma. Vou dar um outro exemplo, né? Nos planos de trabalhos individuais dos professores, não sei o de vocês aqui, mas aqui aparece orientação na pesquisa, e não aparece orientação na extensão. Como se o aluno de extensão, né, não precisasse também da orientação dos professores. Então, tem alguns dos nossos que já colocam isso nos seus PTIs. Orientação, projeto do fulano de tal, aluno tal, é orientação. Então, mudar essas pequenas coisas nos nossos regramentos pode ser que seja um caminho também, né? Então, existem alguns caminhos. E aí, estabelecer isso não é regra, né? É um momento de cada universidade. Eu deixei postado ali o link da tese da gente, se alguém quiser dar uma olhada, né, tá postado no YouTube para vocês, tá? Eu vou deixar aqui também, né, para o grupo aqui. Mas, enfim, é isso. Tá okay. É isso. Se tiver se eu achar mesmo uma regra aí que resolva a nossa vida, passa para cá que eu vou nessa. Professor, eu para participar do Rondon aí, eu chamei os colegas, né? Fui batendo aí de porta em porta aí, chamei os colegas para colaborarem com a gente aí, com as propostas. Funcionou, estão... Isso é uma coisa interessante, né? Eu comecei uma história aqui a partir de 2005, na coordenação do Núcleo Extensionista Rondon, aí em 2010 ele se estabelece, né? E realmente nós tínhamos, aí vem a da pergunta do Antônio, né? E realmente nós temos aí essa briga, né, saudável, né, de tentar trazer para as ações de extensão alguns professores. E alguns tentaram aparecer para a extensão, mas porque tinham que ir para o norte e nordeste do Brasil. Depois que nós começamos a organizar em 2010, alguns desses professores se evadiram. E outros chegaram, porque tinha proximidade regional. Então, o DESC hoje ela faz essa atividade no Estado, né? Nós estamos indo para a 19ª, é isso, Donizete? 19ª operação, né? 19ª operação, 18ª. Ele está dizendo que é 18ª, acho que é 9ª já. Operação aqui no estado de Santa Catarina, onde envolvemos cerca de 400 alunos, 300 alunos, com algumas universidades parceiras, né? Quem sabe a nossa universidade, né, do Vale de Jequitinhonha, possa estar participando com a gente na próxima operação. Vai um convite para vocês, com certeza. Então, professor, estaremos aí. Temos, deixa eu ver aqui. Aqui das dicas, professor Antônio Moacir responde, ótimas dicas. E aí a professora Delva pergunta, ela pergunta, e uma proposta de desenvolvimento docente? Formação continuada de professores. A minha aposta sempre foi que nós pudéssemos aprender com a gente mesmo, né? Trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela é fomentadora de conhecimentos, né? Então, fazer com que a gente possa trabalhar a questão da formação continuada dos nossos pares é essencial. É desenvolvimento docente, né? É uma proposta. Vocês devem ter isso, né? Trazendo cursos, trazendo eventos, até mesmo na formação continuada dos pares, né? Dos nossos colegas. Nós temos isso por aqui, né? Alguns não participam, né? Vamos dizer assim, alguns já nem vão, né? Mas quem quer, está dentro, né? Eu fui aprender a trabalhar com Excel e não aprendi ainda através de um curso de formação para professores. Utilizar a plataforma Moodle, que mudou a vida de muita gente, né? Eu já utilizava por conta de estar no ensino à distância, mas mudou, então a perspectiva do dar aula, né? Não utilizar o Moodle como repositório de material, e sim como instrumento do meu momento de ensinagem, né? Então, formação continuada, Delva. Sim, professor. Esse bate-papo nosso aqui é uma ação FORPED. O FORPED é o nosso programa de formação continuada,
Então, essa atividade aqui será reconhecida, né, certificada como ação FAPED, ficará gravada, né, no canal do YouTube do programa também. Bom, por enquanto não tem mais perguntas dos colegas, mas se algum colega quiser colocar mais alguma coisa, a gente tem tempo. Aí, professor, eu tenho uma pergunta aqui. Lá no começo da sua apresentação, o senhor falou que a universidade ela sempre vai atuar na extensão, né, com o foco, né, com o olhar nas carências materiais, educacionais da comunidade, né? Mas que o senhor teve uma experiência em que carência afetiva não existia nessa comunidade, né? E isso foi uma coisa que essa comunidade transmitiu para o senhor. Então, eu gostaria de te perguntar, né, professor, como atuar em outras carências? Porque a gente sempre pensa nessa carência mesmo, a carência educacional, a carência material, enfim, né? Queria que o senhor comentasse um pouco mais dessa sua experiência. Então, eu vou para a carência afetiva, porque é o que acaba movendo as pessoas, né? Há um movimento em uma das atividades nossas, que eu vou falar justamente da carência afetiva, em que nós distribuímos, agora no período de pandemia complica um pouco, né? Abraço grátis. Através de uma atividade onde nós distribuímos, através de um cartaz, abraço grátis para a sociedade, para o pessoal na praça, eu estou suprindo já aquela carência. E talvez isso, se eu não estou falando da boca para fora, né, são relatos de alguns alunos, esse abraço muda a vida de muita gente, né? Nós tivemos um trabalho no hospital, tinha um pessoal nosso da enfermagem, mais o pessoal das outras áreas, há um trabalho interdisciplinar, onde uma aluna nossa foi dar um abraço num senhor e ele caiu aos prantos, né? E ele estava numa carência emocional e afetiva porque tinha perdido um neto, né? Um neto de 20 e tantos anos. E esse abraço ali naquele momento, ele se transformou numa atividade onde depois desse abraço, fomos na casa dele, ele falou da vida dele como morador daquela comunidade, falou das experiências dele, do que ele produzia, a esposa que foi militante do movimento das mulheres campesinas aqui no Sul, e aí a gente passou a ter uma aula a partir dessa vivência e desse abraço. Então, as carências, isso dá uma arrepiada na gente de vez em quando, né? Essas carências, elas também não têm receita, né? Elas vão se aparecer, vão se mostrar para a gente. Aí está aquele povo todo feliz da vida. O que eu vou fazer com a minha carência de... Eu vou ficar feliz também. Eles me levam à felicidade, ao êxtase, né? Então, trabalhar com essas carências que se estabelecem, vão aparecendo, do momento, da perspectiva, do planejamento. O planejamento ele está ideado para acontecer de uma forma e nós chegamos lá e temos que mudar porque a realidade é diferente. Então, são momentos em que nós temos que trabalhar com, e aí eu uso o termo criatividade, né? Com a criatividade momentânea. Algumas pessoas dizem que é improviso, eu não chamo de improviso, chamo de criatividade. Se chamasse de improviso, eu diria que para improvisar nós temos que conhecer, porque se a gente não conhecer, a gente não consegue improvisar, né? Para mim, fazer uma ligação direta num carro, eu tenho que saber qual é o fio que eu tenho que colocar um no outro ali para poder abrir, né, o carro, para fazer ele funcionar, e por aí afora, né? Então, trabalhar com a criatividade e a coisa do momento, né, onde essas carências se mostram para a gente, talvez seja esse caminho, né? Sem essa receita pronta, né? E não existe receita pronta. Ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Então, eu não preciso ensinar a pescar, né? Nós podemos pescar junto, né? Meu sogro, para pescar, ele quase espetou o pé uma vez com a fisga, né? Botando o peixe passando embaixo do pé dele,
e ele procurando peixe, daqui a pouco ele quase solta a ficha em cima do pé, ao invés de ficar olhando lá na frente, o movimento das águas. Então, um conhecimento um pouquinho do que a gente vive no dia a dia pode fazer com que as histórias possam ser alteradas e mudadas, né? Sempre para melhor, tenho certeza disso. Tá certo, professor. Aqui um comentário da professora Luana. Penso que alguns professores possuem carência pedagógica. Fazemos concurso para docente e nem ao menos temos formação docente. Vejo isso como docente na engenharia. Luana. São as realidades, né, que nós temos, que nós encontramos, e tudo isso passa pela formação, né? Formação não de formar, né, não de botar em forma, mas de estarmos sempre prontos e prontas, né, para aprendermos e reaprendermos. Quando eu sou o professor dono da verdade, essa carência ela vai continuar para a vida toda. E quando eu sou um professor que me diz dos meus conceitos e preconceitos, a possibilidade de eu ir aprendendo com o dia a dia. Então, a carência pedagógica, a carência da ensinagem, tem gente que não vai ter jeito, mano. Tem, nós temos professores PhDs aí, doutores, super doutores, que não conseguem trabalhar com um grupo de alunos, né? Vocês têm isso aí, eu tenho isso aqui, tem isso em tantas outras universidades. Conhecem, sabem demais, só que na hora de extravasar, de fazer com que isso possa refletir e se transformar em conhecimento para o outro, eu não consigo, né? Então, fazer com que esse meu pensamento, esse meu estudo de longa data possa ser referência, não é nem referência, ser reconhecido pelos nossos alunos, é o que tem que ser feito. Não adianta a gente ter 500 títulos de doutorado e não saber lidar com gente, né? Se não sabe trabalhar com gente, não tem jeito. E isso é pedagógico? Talvez seja só de autoestima, seja só o jeito da pessoa trabalhar, da pessoa se expressar. Nós temos tantos exemplos de pessoas que não passaram por bancos de universidade e que são notórios saber, né? E que nós bebemos da fonte de conhecimento deles, levamos para os nossos escritos e a gente não consegue agir da mesma forma que aquela pessoa, né? Visitei uma comunidade quilombola no sul do estado de Santa Catarina. Nessa comunidade, o ancião deles me falou assim: professor, não faça como a Universidade X, que veio aqui, bebeu, ele não falou assim, né? Que veio aqui, bebeu da nossa fonte e foi embora, né? Então, talvez essa troca, o se abrir para que as coisas possam acontecer, é tudo muito, muito relativo. Não dá para aproximar uma resposta, né, que é o caminho, né? O caminho ele é construído. As pedras elas vão estar ali. O jeito de passar por ela, cada um vai ter que achar o seu, né? Pelo lado, por baixo. Tem a brincadeira da pedra, né? Teve o cara que usou para matar, teve o cara que usou para construir, né? Tem o cara que usou para fazer arte, e tem o cara que não usou para nada porque não sabia como usar, como fazer, o que fazer, né, com aquela pedra. É isso. Por isso, né, professor e professora Luana, a importância, né, da formação docente, né, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, com uma audiência aí, chegamos a 70 pessoas. Heloísa, essa troca que vocês fazem, que vocês propõem, que as universidades propõem, é o que dá graça para a universidade, né? Nós tivemos isso 2 semanas atrás, né, com um grupo de professores, um da Campina Grande, outro da Paraíba, de João Pessoa, Paraíba. Um da Campina Grande, um de João Pessoa, um outro de Brasília, um outro aqui do Sul, outro do Piauí, aqui conosco, que essa troca e perceber a imensidão desse nosso país e as possibilidades que se apresentam é o que dá sentido, né, às coisas que a gente faz. Exatamente. Professor, aqui a professora Jaqueline comenta, agradece. Professora Delma também agradece.
Professor, eu vou fazer uma última pergunta. O senhor comentou aí, né, que as atividades de extensão elas precisam ser formativas e não assistencialistas, né? E ao longo da história, da trajetória da extensão, a gente percebe, né, que ela teve momentos em que ela teve um caráter assistencialista e agora a gente tende a prezar por esse aspecto, né, da formação do estudante, dentro de uma interação dialógica com a comunidade e tudo mais. Mas, né, a gente ainda observa, né, uma cultura assistencialista, muitas vezes pela dificuldade, às vezes, né, do professor pensar alguma coisa que fuja desse caráter assistencialista. Como que a gente poderia superar esse modelo assistencialista? Eu penso que talvez, né, a própria construção das ações de extensão envolvendo a comunidade seria uma forma da gente tentar superar esse modelo assistencialista. O que o senhor acha disso? Então, interessante esse teu questionamento, né? Nós temos ali na Política Nacional de Extensão, né, um dos itens que a gente trabalha é a interação dialógica, né? Quando nós pensávamos nessa interação dialógica, nessa troca com a sociedade, e não só... Porque é muito legal, né? E aí acontece com outros elementos aí, outros componentes dos currículos, né? O aluno fica sentado na frente da carteira, o professor fica sentado do outro lado, o professor traz o conhecimento dele, né? E o aluno absorve o conhecimento do professor sem pensar no que ele viveu até aquele dia ali. Quando a gente pensa na interação dialógica, onde o aluno, acadêmica, possam também serem proponentes daquilo que a gente executa para a nossa sala, para o nosso trabalho do dia a dia, a gente deixou de ser assistencialista. Então, trabalhar diretamente com a sociedade, com a comunidade, onde a comunidade tenha voz, né, e o professor ouvidos, né, para que as coisas possam acontecer, a gente deixa de ser assistencialista. Se eu saio daqui só para aplicar injeção, eu estou cumprindo uma função que é o de aplicar injeção. Pode ser assistencialista? Pode. Pode ser assistencialista. Pode ser a coisa do momento? Pode. Esse momento de pandemia, nós vimos que muitas atividades de extensão, elas acabaram sendo só do levar mesmo, né? Teve a comunidade lá que precisou de cesta básica, fizemos um trabalho aqui, arrecadamos e entregamos lá. Isso não é atividade de extensão, gente. Né? Isso é um trabalho voluntariado, né? De cidadão e cidadã que foram lá e... aquela comunidade lá está precisando. Pegou o pessoal da agronomia, vamos lá, vamos plantar feijão. Vamos trabalhar com a plantação de feijão, ver como é que isso funciona. A comunidade quilombola só planta banana, eles não têm outra cultura para sobreviver. Um estudo da IPAGRE com a nossa universidade aqui, percebeu que a cultura do café e do açaí se dava bem entre as bananeiras. Pela proteção, abrigo da luz e tal, seria uma outra cultura para eles sobreviverem. Isso não é assistencialismo, isso é trabalho de parceria. IPAGRE, comunidade e universidade. Então, nessas andanças e coisas que vão aparecendo, né, situações que vão aparecendo para a gente, é que a gente pode estar definindo o que é assistencialismo e o que não é, né? E eu percebo muito mais as universidades hoje como formadoras e não como assistenciais, né? Justamente por esse perfil de troca e de dialogicidade com as comunidades. Então, hoje a gente não chega lá na cidade X com um pacote pronto, né? O próprio projeto Rondon, onde nós estabelecemos que iremos para a região X e que há uma interlocução antes, que há uma preparação daquela região para nos receber, isso já nos mostra como possibilidade de trocar o que a universidade pode produzir, trazendo esse conhecimento do povo. E aí, pensar na ação de extensão como formativa dos nossos alunos e alunas, como componente formativo,
de alunos, cidadãos e cidadãs, faz com que essa atividade que as atividades de extensão sejam reconhecidas, né? Porque há esse encontro entre a comunidade externa e o nosso aluno. E há o crescimento na formação desses nossos alunos. E aí há o crescimento não só na formação dos nossos alunos, dos técnicos e dos professores também. Quantas vezes nós não nos deparamos numa atividade de extensão em que nós pensamos uma coisa e na realidade aconteceu outra. E aconteceu outra justamente por conta de uma fala de um aluno, de uma fala de alguém da comunidade, né? Numa comunidade indígena, eu, bem metido, professor, né, no meio do grupo de índios daqui da região e alunos, cheguei falando, achando que eu estava com tudo, né, falando bonito, né? E aí veio o cacique, assim, não era o cacique, era um menino que era professor também, né, que é indígena. Ele assim, professor, o senhor pode aguardar um minutinho, porque ele estava na frente com a pergunta. Olha só a minha arrogância como professor, que tirei um diplominha ali, né? Acho que posso chegar e falando abertamente para todo mundo. Não é assim que funciona, né? Então, é o esperar, o entender, o compreender. A escuta é importante, né? Uhum. E aí a gente pode cuidar para não misturar o dar o pão e o ajudar a pescar, ou estar junto na pesca, né? O cuidado que a gente tem que ter. Em alguns momentos, o assistencialismo se apresentou nas universidades, principalmente por conta da década de 60 e 70, porque era a conjuntura atual, né? Então, hoje a universidade tem uma outra concepção, que é justamente essa concepção de formação. E aí, quando a gente pensa na formação cidadã, é isso, fazer com que os alunos possam perceber essa interação com a sociedade brasileira, né? Uhum. A realidade que eles irão encontrar, né? Como profissionais. Né? Certo, professor. Gostei muito da sua fala, né? Dar voz à comunidade e ouvir do seu professor, né? O professor ouvir, né? Bem, alguns comentários aqui da professora Fabiana, excelente exposição. Da professora Luana, muito obrigada, professor. Suas palavras são alento e incentivo. Obrigada, professor Alfredo, parabéns. Comentário do professor Fabrício. E comentário da professora Tamar. Muito obrigada. Bem, professor, acho que, né, como atividade de formação docente, né, como eu sou membro do FOPED aqui também, então a gente fica muito satisfeito, né, de a gente estar, o nosso trabalho estar entregando aí um bom resultado para os professores, né, acho que todos os que estiveram presentes aí apreciaram muito bem a sua fala, foi uma tarde muito produtiva realmente, né, foi muito bom estar com o senhor aqui e ouvir a sua experiência, os seus conhecimentos. Eu agradeço imensamente em nome do FOPED, em nome da Sintegra, em nome da UFVJM. E passo a palavra para suas considerações finais. Eu é que agradeço, é sempre um desafio, né? É como entrar no campo a primeira vez para um jogo de futebol, eu que sou da educação física, a gente sempre treme nas bases, então não tem jeito. Falar com os mais diversos públicos que a gente tem falado, trazer um pouquinho dessa experiência que nós temos, que são as experiências de vocês também, então não tenho dúvida que 100% das pessoas que estiveram hoje à tarde conosco aqui passaram por algumas dessas situações que eu coloquei, e nós aprendemos uns com os outros, não tem como fugir disso, né? E tem um outro menino que a gente gosta, que está sentado lá na frente do Café Brasileira, em Lisboa, que fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Tal aí de Fernando Pessoa, um dos pseudônimos que ele usava. E é isso, as pessoas elas têm que aprender uma com as outras. E para mim, como professor, como educador, pensando na minha trajetória, não só de professor educador, eu me percebi extensionista lá nos 13, 14 anos de idade, quando eu movimentei a minha comunidade para uma atividade, né, em que a união do grupo fez com que aquela atividade pudesse acontecer.
E tem sido isso, tem sido essa nossa prática no dia a dia. Trabalhar para que as pessoas possam sempre ser melhores, né? A gente sempre pode ser melhor, né? E o ser melhor depende muito do estender a mão. E ser professor, ser professora, ser educador, educadora, ser aluno, ser técnico, técnica, ser estudante, é estar aberto para tudo, né? E o diálogo, a conversa, a interlocução com outros é o que acaba fomentando isso. Pensar a extensão universitária como formação acadêmica tem sido o nosso trabalho ao longo de mais de 20 anos, né? E fazer com que isso possa se concretizar agora em 2021, 2022, com a questão da acreditação da extensão, acho que foi um grande passo a partir das discussões do Fórum Nacional de Pró-Reitores, a partir dos fóruns estabelecidos para discutir a extensão e a importância dela na formação dos nossos alunos e alunas, né? Quem dera, né, que todos pudessem ou possam passar, né, por experiências da extensão. Você vai participar agora de uma operação do Projeto Rondon, mesmo sendo no teu estado, mas a 600 quilômetros da tua sede, você vai perceber que você não conhecia nada daquele outro espaço, vai perceber que é uma coisa totalmente diferente daquilo que tu imaginavas, né? Inclusive o sotaque das pessoas deve mudar, o tom da pele, o jeito de ser, né? E respeitar Sim. esse outro jeito de ser é importante. Fico imensamente agradecido pelo convite. Já deixo aqui o meu grande abraço ao meu anfitrião, a pessoa que me achou, que foi o Ellison, né? E que esse encontro possa ser o primeiro de muitos outros e que a gente possa logo estar visitando a universidade de vocês e vocês participando das nossas atividades de extensão aqui. Sintam-se já convidados e convidadas, né, para estar na próxima operação do Projeto Rondon. É só lotar uma Kombi aí, enche uma Kombi com aluno e professor e desce o morro, né? Já que vocês estão aí mais em cima do mapa, é só botar na banguela e descer, né? E estaremos esperando. Fácil. Para descer é sempre mais fácil, né? Como eu já viajei de Florianópolis a Fortaleza, né, de carro, de Florianópolis até Fortaleza, 2 vezes de carro, nada que nos detenha a chegar até o Vale de Jequitinhonha, né? Então, tá ali, né? Tá ali. Para mineiro é sempre assim, tá ali. Professor, o senhor também será muito bem-vindo, muito bem recebido aqui nas Minas Gerais, experimentar o nosso pão de queijo, a nossa rica culinária aí. Muito obrigado. Bem, eu agradeço. Vou encerrar aqui com mais alguns comentários dos colegas. Professora Rosana, foi ótimo, esclarecedor em muitos pontos críticos da extensão. Obrigada. Professor Hilton, parabéns, professor Alfredo. Solange, foi muito bom mesmo. Obrigada, professor, também, professora Solange. E Priscila Lopes também agradece. Bem, lembrando aos colegas, né, fiquem atentos à nossa programação das ações FORPED e também à programação da Sintegra. Inscrevam-se no canal do FORPED, né? Todas as atividades FORPED estão sendo gravadas e disponibilizadas no nosso canal. Boa tarde a todos, até a próxima. Grande abraço a todos, todas e todas.